Olá pessoal, eu sou o professor Newton do canal Se Achegue à Matemática. E nós vamos trabalhar agora o exemplo 3 de resolução de equações do primeiro grau. Então nós temos aqui, desse exemplo 3, eu trouxe 4 modelos, tá? Então eu vou pegar aqui o meu roteiro e nós temos aqui x sobre 2 é igual a 5. Então, x sobre 2 é igual a 5. Bom, esse dá para fazer também, olhando assim, dá para você fazer cálculo mental, tá? Mas é aquilo que eu sempre digo, nós devemos explorar, devemos usar tudo que a matemática ela tem a nos oferecer em termos de propriedades para fazer as resoluções. A matemática, eu sempre falo para os meus alunos, a matemática é uma ciência bastante rica. Claro, não estou desmerecendo as demais ciências, mas a matemática é uma área bastante rica e nós temos que explorar o máximo da matemática, todo aquilo que a matemática tem a oferecer. Então nós temos aqui x sobre 2 é igual a 5. Qual é o valor de x? Porque o propósito, então, da equação é você achar o valor da incógnita. Então, nós continuamos aqui. O primeiro membro, que fica antes da igualdade, fica do lado esquerdo da igualdade, e o segundo membro, que fica do lado direito da igualdade. E daí nós vamos ter, então, nós vamos isolar o x da mesma maneira. Então, nós vamos aqui deixar o x no primeiro membro, vamos para a igualdade, e depois vamos para o termo aqui que está no segundo membro da equação. Esse 2, ele está dividindo, ó, tá? Então ele está dividindo, estou dividindo o x por ele. Então ele vai passar para o primeiro membro da equação e ele vai passar multiplicando, ó, vezes 2. X é igual a 10. Essa é tranquila. Por quê? Por isso que eu falei que tem coisas que dá para você fazer mentalmente. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5, tá? Então, nós vamos então para o segundo modelo. Nós temos isso aqui, ele é um pouco mais complexo. X sobre 3 é igual a menos 2 quintos. Muito bem. Então, é assim, esse é um pouco mais complexo. Nós temos aqui uma fração e aqui nós temos uma outra fração. Quando nós temos isso aqui, isso não deixa de ser uma equação também. Aqui continua sendo o primeiro membro e aqui continua sendo o segundo membro. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar cruzado, certo? Então o 3 nós vamos multiplicar pelo menos 2 e o 5 nós vamos multiplicar pelo x. Vamos multiplicar cruzado. Essa multiplicação cruzada parte do que eu acabei de falar agora. O 3 está dividindo, ele vai passar para o segundo membro da equação, multiplicando aqui pelo 2. E o 5, ele está dividindo, ele vai passar para o primeiro membro da equação aqui, multiplicando pelo x. Então vamos lá. X vezes 5, 5x igual 3 vezes menos 2, menos 6, certo? Agora nós vamos isolar esse 5. X é igual a menos 6 dividido por 5. Então, menos 6 quintos é o resultado, então, dessa equação. Notem que nós temos uma fração aqui, só que deu fração, mas menos 6 quintos é o resultado da equação. Então, ou seja, o x ele vale menos 6 quintos. Não será o caso de agora nós fazermos a prova real. Daqui, pegar o menos 6 quintos e dividir por 3 para poder igualar com menos 2 quintos. Mas nós lá no vídeo, lá no começo, quando nós trabalhamos sobre as operações com frações, nós temos esses casos aqui, onde vai aparecer divisão de frações. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode olhar lá nos primeiros vídeos, onde nós temos a parte de operações com frações, ou pode também mandar pelo próprio chat, que a gente pode explicar. X
sobre 3 é igual a menos 3. Muito bem. Então, nós vamos partir do mesmo princípio. Vamos isolar o x. X é igual a menos 3, que está no primeiro membro da equação. Vamos colocar dentro do parênteses, porque nós vamos multiplicar o menos 3 pelo 3. E o 3, que está no primeiro membro da equação dividindo, nós vamos passar para o segundo membro multiplicando. Vezes 3. Então, x é igual a menos 9. Se nós formos tirar a prova real, menos 9 dividido por 3 é igual a menos 3. E agora vamos então para o quarto e último modelo desse segundo exemplo. Y sobre 5 é igual a 1/3. Então, lembra que eu falei que nós usamos na álgebra, a gente não precisa usar necessariamente o x, nós usamos outras letras também, letra A, letra B, letra C, tal, né? Porque a álgebra, ela trabalha com letras substituindo números. Então, os mais usados é o x e o y. Então, aqui eu trouxe esse modelo só para vocês poderem ver que nós podemos usar outras letras, mas o procedimento é o mesmo. Então, nós vamos aqui, vamos multiplicar da mesma maneira, multiplicar cruzado. Então, ou seja, o 3 nós vamos multiplicar pelo y, então isso vai dar 3y é igual a... E o 5 nós vamos multiplicar por 1. 5 vezes 1, 5. E agora, o 3 está multiplicando pelo y, então nós vamos isolar o y e o 3 vai passar para o outro membro dividindo. Então, y é igual a 5/3. Então, 5/3 é o resultado do y. Então, é isso. Esperamos que você tenha entendido. E não se esqueçam de se inscrever no canal, se achegue à matemática e venha viver a sua experiência.